O Pantera Negra não é uma pessoa, um personagem. É um manto, um cargo. É o rei e protetor de Wakanda. O título de Pantera Negra é carregado através das gerações desde a pré-história. E na atualidade, o manto nos quadrinhos é de T'Challa. Mas, pelos anos, muitos já assumiram esse posto. Por isso, o vídeo de hoje é para te apresentar todos os 11 personagens que já foram Pantera Negra nos quadrinhos. Começando com o primeiro de todos, o grande criador da tribo Pantera, Mowzey, o Pantera Negra de 1 milhão de anos atrás. Recebendo os poderes ativados da erva coração e com a bênção do espírito da deusa Pantera Bast, Mowzey ganhou força e sentidos aprimorados. Extremamente poderoso, Mowzey se tornou o protetor da tribo Pantera, até mesmo de ataques de criaturas de outra dimensão. Além disso, ele também fez parte de um grupo de heróis, os Vingadores Pré-Históricos. E juntos, eles até mesmo conseguiram derrotar um celestial descontrolado. Mowzey era muito inteligente, e até Odin percebeu isso. Inclusive porque Mowzey é uma das poucas pessoas dignas de levantar o Mjolnir. O próximo, que por muito tempo foi considerado o primeiro Pantera, mas ele é o primeiro desde a era pré-histórica, esse é Olumo Bashenga. Líder da tribo Pantera por volta de 10 mil anos atrás, Bashenga viu a queda do meteorito de Vibranium e foi o fundador e primeiro rei da nação de Wakanda, se tornando o Pantera Negra. Bashenga era o protetor da tribo, salvou seu povo de até espíritos demoníacos e além disso era um xamã e um ótimo guerreiro. Inclusive a sua arma, a lança de Bashenga, é até hoje um dos maiores símbolos da realeza wakandana. Desde Bashenga até a Idade Moderna, muitos assumiram o título e o manto de Pantera Negra com o passar dos anos. Alguns nos quadrinhos até foram vistos, mas só num vislumbre ou algo do tipo. Outros, nem isso. Mas a gente sabe que o posto foi sendo assumido desde então. E um dos poucos que teve um certo destaque nos quadrinhos foi Mamadou Fall. Um dos vários panteras que existiu ao longo dos séculos. Ele tem uma personalidade extrovertida, mas ao mesmo tempo leva muito a sério as tradições de Wakanda. Infelizmente não se sabe muito sobre o passado do personagem, mas o seu espírito foi convocado por T'Challa para aconselhamento, junto de outras gerações de Panteras Negras. Mais perto da modernidade, a gente tem mais informações. No século XIX, por exemplo, a gente tem um Pantera Negra desconhecido, mas que ficou famoso por ter conseguido evitar uma aproximação do exército de colonizadores comandados pelo Coronel Klaue. Esse Pantera Negra protegeu o povo de Wakanda de uma invasão inglesa graças ao avanço tecnológico de Wakanda, que desde o século XIX já era muito superior em comparação com o resto do mundo. Já no século XX, na época da Segunda Guerra Mundial inclusive, o próprio Capitão América conheceu o rei Azuri. Azuri, chamado também de Chanda, foi o protetor de Wakanda por volta de 1941. E foi nesse período que um coronel nazista chamado Fritz Klaue tentou invadir Wakanda, mas ele ficou ferido. Ele foi salvo pelo próprio rei Azuri, mas rapidamente Klaue mostrou as suas intenções e chegou a matar Nanali, a esposa de Azuri. Então o Pantera Negra teve que pará-lo. Ainda nesse período, Azuri chegou a derrotar vários outros nazistas que tentavam invadir Wakanda e confrontou até o Capitão América, acreditando que era um deles também. Mas claro que rapidamente eles se tornaram grandes aliados. Azuri teve 2 filhos, Cian e T'Chaka. E foi T'Chaka quem assumiu o posto de novo Pantera Negra, depois da morte do seu pai. T'Chaka tinha um forte compromisso em proteger a cultura de Wakanda e o Vibranium, mas foi no seu reinado que o país começou a vender um pouco do material para pessoas selecionadas. Desde muito cedo, T'Chaka se destacou como um poderoso guerreiro, e no seu reinado, Wakanda passou por um forte avanço tecnológico.
e T'Chaka era um diplomata. O problema é que numa dessas viagens ele foi morto por Ulysses Klaue, o Garra Sônica. Foi então que o outro filho de Azuri assumiu o posto de rei. Cian se tornou o Pantera Negra interino. Cian foi um rei justo, mas na verdade ele nunca teve a intenção de ser rei. Só que ele teve que assumir porque o filho de T'Chaka era muito novo. Por isso, anos depois, com o seu sobrinho um pouco mais velho, Cian ficou muito contente quando foi derrotado por ele e passou o seu posto. Assim, assumiu o manto de Pantera Negra o neto de Azuri, o filho de T'Chaka, o Pantera Negra mais conhecido da Marvel, o rei T'Challa. T'Challa é o Pantera Negra mais famoso e o que mais fez revoluções em Wakanda. T'Challa se tornou um dos maiores heróis da Terra, já tendo participado de inúmeras equipes diferentes como os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os Supremos. É um dos heróis mais importantes, mais inteligentes e mais influentes de toda a Marvel. Por isso, inclusive, é um dos membros fundamentais da super equipe chamada de Illuminati. T'Challa é icônico e foi quem expandiu e apresentou Wakanda para todo o mundo, dentro e fora dos quadrinhos. O reinado turbulento de T'Challa é o que a gente mais acompanhou nos quadrinhos e acompanha até hoje. Só que nesse meio tempo, pelo menos 2 outras pessoas já assumiram o seu posto. E um deles foi Eric Killmonger. Killmonger ingeriu uma erva coração sintética e ganhou poderes suficientes para derrotar T'Challa num combate pelo trono no ano 2000. E por isso ele se tornou Pantera Negra por um curto período de tempo. Porque ao ingerir a erva coração real, o seu corpo a rejeitou e Killmonger foi envenenado, entrando em coma por um período de tempo. E outra pessoa que assumiu o posto de Pantera Negra do próprio T'Challa foi a sua irmã, Shuri. A princesa de Wakanda desde sempre quis se tornar Pantera Negra. Inclusive, ela quase chegou a tempo para desafiar o seu tio pelo trono de Wakanda. Mas o seu irmão mais velho chegou antes. Ela recebeu uma série de treinamentos de T'Challa, o que transformou Shuri numa lutadora extraordinária. E durante o período do Reinado Sombrio em 2009, quando T'Challa foi atacado e ficou em coma, Shuri assumiu seu posto temporariamente como rainha e protetora de Wakanda. E para finalizar, até hoje na cronologia oficial, T'Challa é o Pantera Negra dos quadrinhos, mas no ano de 2099 existe outro detentor do manto. Esse é Kishamba. O Pantera Negra de 2099 não tem os seus poderes vindos da erva coração, ele só é treinado até o auge das capacidades humanas. E inclusive ele usa armas de fogo quando é necessário. Mas o universo das histórias de 2099 são um futuro alternativo. Então tecnicamente Kishamba não faz parte do universo tradicional da Marvel. Claro que existem vários outros que usaram o manto de Pantera Negra, mas que eram farsantes, como Denton Phelps, o impostor dos Filhos da Serpente e impostores Skrulls. E também existem muitos outros que apareceram em visões ou como conselheiros do atual Pantera Negra, mas que não tiveram muito desenvolvimento nas HQs, como Neranda e o Rei Negus. Então deixa você aqui nos comentários qual é o seu Pantera Negra favorito dessa lista aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.